turma, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse aqui é o nosso Momento Passarinheiro. Para quem não me conhece, meu nome é Melissa Alves, eu sou médica veterinária e ornitóloga. E nos meus canais eu ajudo você a conhecer e identificar os pássaros por conta própria, pelo canto e também pelo visual na região de vocês. Bora lá então? Hoje, gente, o tema eu gosto demais, acho muito interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do montão de curiosidade que eu vou falar para vocês. E o tema é sobre parasitismo de ninho, sobre comportamento então reprodutivo das aves. Já que nós estamos chegando perto da época de reprodução, eu quero deixar aqui para vocês algumas dicas, curiosidades desse tema tão abrangente e eu vou começar logo pelo parasitismo, que é um tema muito bacana. Bora lá então? Então vamos lá. Gente, o que é parasitismo de ninho? Parasitismo de ninho é quando uma espécie utiliza o ninho de outras espécies para colocar seus ovos e também para muitas vezes que a espécie que vai cuidar daquele ninho também cuide de seus filhotes. Nós temos no Brasil aqui somente uma exceção, que a espécie usa o hospedeiro somente para incubar os ovos, que não precisa cuidar desse filhote. Se você ficar até o final, você vai ver quem que é essa espécie. É meio que uma exceção. A grande maioria das espécies, elas além de utilizarem o hospedeiro para que cuidem dos ovos, também cuidem das crianças, dos filhotes. Então tá. As aves, gente, elas apresentam comportamentos muito interessantes para a gente acompanhar, deliciosos, na verdade. E hoje eu vou dar para vocês algumas explicações e algumas particularidades sobre esse tema aí de comportamento reprodutivo, que é sobre o nidoparasitismo ou parasitismo de ninho. Então, gente, o que acontece? Dentre as nossas quase 2.000 espécies, 1.971 mais especificamente, nós temos 8 espécies que são parasitas de ninho. Até bem pouco tempo atrás, eram somente 7 espécies, mas nós tivemos várias adições de espécies na nossa lista de espécies, né? A lista da CBRO, que foi atualizada em 2021. E com isso nós tivemos mais uma espécie na lista, e essa também é uma espécie que é parasita de ninho, que é o cuco canoro, Cuculus canorus. E assim, lógico, aqui para o Brasil nós não temos muitas informações ainda sobre o parasitismo de ninho dessa espécie, mas eu vou falar para vocês algumas curiosidades sobre o parasitismo das outras 7 espécies que nós temos aqui no Brasil. Ah, só para constar, gente, o cuco canoro, ele é uma das espécies mais importantes como parasita de ninho fora do Brasil. É uma espécie que tem uma população bem estabelecida, bem comum lá na Europa, por exemplo. Também tem cuco canoro na África. E agora também tem cuco canoro no Brasil, gente. Graças à ciência cidadã, você, cidadão cientista, que faz as suas listas de espécies, que pode encontrar essas espécies que não eram comuns aqui no Brasil. E qualquer um de vocês pode encontrar uma raridade dessa. E aí vocês podem estar se perguntando, mas tá, Melissa, mas e mundialmente, quantas espécies proporcionalmente são parasitas de ninho? Mundialmente, gente, são conhecidas mais ou menos 1% de todas as espécies do mundo são parasitas de ninho. Quanto que seria isso mais ou menos? Olha, gente, nós temos cerca de 10.000 espécies de aves conhecidas no mundo. Então, seriam aí mais ou menos 100 espécies, 1%. E aqui no Brasil nós temos então 8. E, bom, gente, o que acontece? Essas espécies, elas nunca chocam os ovos nem cuidam dos filhotes. Todas as vezes que elas querem ter filhotes, elas
botam os ovos delas nos ninhos dos hospedeiros, que são as espécies que elas escolhem para que elas incubem os seus ovos e cuidem dos seus filhotes. Gente, essas espécies parasitas de ninho, elas assim delegam esse cuidado, essa função tão nobre para outras espécies. Vocês já pensaram nisso? Normalmente a gente pensa do lado da espécie parasitada e a gente fica pensando, poxa, que sacanagem colocar o ninho no ninho de outra espécie. Mas, gente, pensa do lado da espécie que é parasita, ela está delegando a reprodução dela. Então, ela deve ter alguma motivação muito forte para delegar uma função tão importante. É a função que somente permite que a espécie continue viva, continue no planeta, não se extingua. Então, pensa um pouquinho por esse lado também. Não pensa somente no lado da espécie parasitada, que a espécie que parasita o ninho com certeza tem uma motivação muito forte para delegar uma função tão importante. E assim, estudando isso um pouquinho mais profundamente, a gente nota que na história evolutiva dessas espécies que escolheram parasitar os ninhos, isso acontece muito porque elas tinham seus ninhos muito predados. Então foi uma maneira delas conseguirem manter a espécie viva, conseguir realmente ter os seus filhotes, manter a espécie. E, gente, então quais são essas 8 espécies que são parasitas de ninho aqui no Brasil? Bom, nós temos espécies parasitas de ninho de 3 famílias. A família Icteridae, que na verdade é a família que tem os integrantes mais famosos como parasitas de ninho. Aliás, o mais famoso, que é o chupim, que inclusive o nome dele já diz que ele chupinha aí alguma coisa, que ele copia ou que ele rouba alguma coisa. E é exatamente, gente, o chupim é o parasita de ninho mais conhecido, mais popular e também ele é o mais bem sucedido, porque ele realmente parasita muitas espécies, gente. Vocês acreditam que há cerca de 250 espécies de aves aqui no Brasil que podem ser parasitadas pelo chupim? Isso mesmo, gente. E se vocês forem puxar aí na memória, lembrar de alguma foto ou de algum momento de passarinhada, talvez vocês já tenham visto o parasitismo mais comum do chupim, que é justamente um tico-tico alimentando um filhote gigante, esfomeado, que é o filhote do chupim. O tico-tico realmente é a espécie mais parasitada entre os hospedeiros do chupim. E bom, gente, da família Icteridae nós temos então o chupim como parasita, o chupim azeviche, que é bem parecido com o chupim, só que ele tem a coloração menos azulada e também as fêmeas são um pouquinho diferentes, elas têm a coloração mais acinzentada ao invés de mais amarronzada. E debaixo da asa deles tem um tom ferrugíneo, mas que nem sempre a gente consegue ver. E o bico deles é mais cônico e mais curto também. Uma curiosidade do parasitismo do chupim azeviche é que ele parasita poucas espécies de aves, não é que nem o chupim. Então, na verdade, vai do 80 para o 8, do 8 para o 80, do 80 para o 8, porque o chupim, ele é a espécie brasileira que parasita uma variedade maior de espécies, né, cerca de 250, e o chupim azeviche é a que parasita a menor variedade de espécies, parasita somente 3 espécies que ele pode parasitar: o ninho do pássaro preto, também chamado de graúna, e pode parasitar o ninho do asa de telha e o asa de telha pálido. Joia! E qual é a terceira espécie, então, da família Icteridae que parasita ninhos de aves? Então, a terceira espécie é a iraúna grande. É uma espécie realmente muito grande que parasita os ninhos das aves. Então, quais são as outras aves que parasitam os ninhos aqui? Nós temos as aves da família Cuculidae,
que é da família, por exemplo, do saci, a família do ano branco, do ano preto, que talvez vocês conheçam, são espécies bastante comuns. Mas o anu branco e o anu preto não são parasitas de ninho. Os parasitas de ninho são o saci, o peixe frito pavonino, o peixe frito e o cuco canoro, que é a nova espécie parasita aqui para o Brasil, porque não havia registros do cuco canoro aqui no Brasil. Qual é a outra espécie, gente, de ave que parasita ninho? Essa daí é uma surpresa, porque a oitava espécie é uma marrequinha, é a marreca de cabeça preta. Ela parasita também ninhos, gente. Isso é muito, muito fora da caixinha pensar que uma patinha também parasita ninho. Muito legal conhecer essa variedade de espécies que podem parasitar ninho, porque normalmente a gente conhece bem o chupim, mas saber que tem peixe frito pavonino, que tem saci, peixe frito, marreca, cuco canoro, chupim azeviche e também iraúna grande, aí já é muita informação. Talvez vocês não tivessem ouvido falar. Então eu vou falar algumas curiosidades e peculiaridades de como que essas espécies parasitam o ninho de outras, tá? Então, gente, uma das espécies que eu acho muito louco dela parasitar ninho é a marreca de cabeça preta. Ela pode parasitar o ninho, gente, de cerca de 26 espécies. Eu falo cerca de porque a ornitologia é uma ciência viva. Quanto mais pessoas estiverem pesquisando as aves, mais informações a gente vai conseguir, informações novas. Então, são 26, mas pode ser que amanhã ou que hoje mesmo já seja um número maior, tá? Então, quais são essas espécies que a marreca de cabeça preta pode parasitar? Gente, já foi documentado cisne, gaivota, carqueja, socó e até gavião caramujeiro. Aí você fala, não, peraí, Melissa, parou tudo. Como assim que um marreco vai colocar os seus ovos no ninho de um gavião caramujeiro? Tipo, no ninho de um predador. Esse filhote vai nascer lá e vai ser comido, né? Falar assim, pô, obrigado, já pôs logo aqui a comida no meu ninho. Mas olha só que loucura, gente. Olha que interessante que é a natureza. As espécies que são parasitas de ninho, elas normalmente têm essa peculiaridade que o tempo de incubação dos ovos delas, das espécies parasitas, é mais curto. Então, o filhote, ele nasce antes dos filhotes da espécie que é parasitada, do hospedeiro. Então, isso daí já é uma vantagem por si só, porque esse filhote nasce antes, ele tem ali as vantagens. Mas, gente, aí é claro que o gavião, ele não vai ficar alimentando um patinho, vai olhar e falar assim, bom, beleza, um petisco. Então, o que que acontece? O que acontece, gente, é que a marreca de cabeça preta é a única espécie brasileira que parasita o ninho de outras, mas os filhotes são nidífugos. Como assim? Os filhotes eles já nascem prontinhos, já nascem emplumados e prontos para viver a vida deles. Eles não precisam ser alimentados no ninho pelos pais. Já nascem com o olho aberto, eles nascem só um pouquinho úmidos, molhadinhos, aí eles se secam e já podem sair do ninho para alimentarem-se. Então, é dessa maneira que o filhote de marrequinho consegue sobreviver mesmo nascendo no ninho de um gavião. Muito, muito interessante isso, muito louco. Qual a espécie a iraúna parasita? Por aqui tem aparecido algumas. Ah, Cirleiros, pode deixar, vou falar já para você. A iraúna, gente, ela normalmente parasita espécies da mesma família dela, espécies da família Quiteridae também. Ela gosta muito de parasitar o ninho do japu, inclusive é muito comum a gente ver a iraúna grande meio infiltrada lá nos bandos de japu,
Mas também ela pode parasitar o ninho de chechel e o ninho de guaxe. Mas tem outras espécies que ela também pode parasitar. Ela gosta de parasitar ninhos que são alongados e fechados. E a iraúna, gente, ela pode parasitar cerca de 10 espécies de aves. Falei aqui para vocês 3, mas ela também pode parasitar alguns ninhos de gralhas, gente. Muito legal. Ela gosta desse tipo de ninho e dessas espécies para parasitar. Cláudio perguntando: as espécies parasitas colocam apenas um ovo ou mais nos ninhos parasitados? Nossa, Cláudio, elas botam mais. Você acredita que no caso do chupim já foi documentado um ninho de sabiá do campo que tinha 35 ovos? 35 ovos de chupim? Gente, fala sério. Com certeza eram várias fêmeas de chupim botando ovo naquele ninho. Como assim? 35. Mas para dar um número mais assim, normal, digamos, normalmente as espécies botam 4 ovos, 5 ovos, depende bastante de qual é a espécie que está botando o ovo no ninho do hospedeiro, tá? Então, gente, eu tava falando para vocês da questão da marreca, que o filhote é nidífugo. Todas as outras espécies que são parasitas de ninho, elas são nidícolas. E aí eu quero deixar claro para vocês esse conceito, o conceito do que é nidífugo e o que é nidícola. Então, eu estava aqui explicando para vocês a diferença entre filhotes que são nidícolas e filhotes que são nidífugos. Então, nidícolas são aqueles filhotinhos que nascem totalmente indefesos, normalmente nascem cegos, nascem peladinhos, nascem nus e também eles nascem com o desenvolvimento ainda não completo, eles ainda vão crescer um pouquinho e ganhar pena. Então, eles são totalmente dependentes dos cuidados dos pais nessa fase. Os pais vão alimentar eles ali no ninho por um período que vai aí meio que mínimo de 10 dias até meses, em alguns casos. Psitacídeos normalmente ficam no ninho bastante tempo, mais de 30 dias, 35, 45 dias, dependendo da espécie. Já os filhotes nidífugos, fugo é de fuga mesmo, gente, de sair. Eles já saem logo do ninho, eles já nascem prontinhos, não precisam de cuidados e já nascem enxergando, já nascem andando com facilidade, então eles já saem logo do ninho e vão ficar atrás dos seus pais. Por exemplo, são nidífugos os patinhos, são também as galinhas. Vocês devem conhecer a galinha com os seus pintinhos ciscando ali atrás dela. É isso mesmo. Essas são grandes diferenças dos filhotes, os nidícolas e nidífugos. E aí eu estava contando para vocês sobre isso porque a grande maioria das espécies que são parasitas de ninho, seus filhotes são do tipo nidícolas, que precisam dos cuidados do hospedeiro, com a exceção da marreca de cabeça preta, que o filhotinho é nidífugo. Ele nasce e já vai logo embora. Por isso que ele pode ser até chocado o ovo por um gavião. Por um gavião, gente, muito jóia. Bom, então vou falar para vocês agora sobre uma outra espécie que é o saci, gente. O saci também é parasita de ninho. Talvez vocês se lembrem de como ele canta, aquele canto bem melodioso, né? Faz assim, ó. Saci e o nome dele também é onomatopaico, quer dizer que ele fala o nome dele. É uma espécie muito legal que de vez em quando aparece por aqui, bem pertinho de casa. Inclusive, às vezes até à noite ele canta. E normalmente ele vem aqui parasitar o ninho de uma outra espécie que eu quase todo dia registro, que é o curutié. O saci, gente, parasita ninho aí de cerca de 23 espécies e o curutié é uma delas. Outra espécie que o saci gosta de parasitar é o joão de pau. E o curioso é que essas espécies que são
hospedeiras, então, do saci são espécies muito menores, e os ninhos são fechados. E às vezes fica muito difícil até para a gente imaginar como que o saci, com aquele tamanho todo, entra num ninho de curutié, que é um ninho menorzinho fechado, para botar seus ovos. Pois é, gente. Uma coisa que permite que o saci consiga parasitar os ninhos do curutié é que os ovos do saci, apesar dele ser uma espécie muito maior, os ovos são de tamanho bem parecido com o do tamanho dos ovos do curutié. Inclusive, aí a gente vai cair num outro assunto, que é uma estratégia das espécies parasitas para que elas tenham sucesso no parasitismo de ninho, que é o chamado mimetismo de ovos. Exato. Gente, o mimetismo de ovos é uma técnica, uma estratégia das espécies parasitas para que elas tenham mais sucesso nesse parasitismo. Então, eles produzem ovos muito parecidos com o ovo da espécie que está sendo parasitada, do hospedeiro. Então, gente, olha que loucura. Imagina que o Chopin, por exemplo, ele tem uma variedade gigantesca de cores de ovos. Se vocês forem dar uma olhada, tem mais de 10 tons de ovos e que são para poder ficar parecidos com os ovos da espécie que está sendo ali parasitada, do hospedeiro. Muito interessante, né? O saci, gente, como ela é uma espécie que vive em áreas abertas, de vegetação alta, ela também vai parasitar espécies que vivem nesse mesmo tipo de ambiente, principalmente essas duas aí, o curutié, que vive em áreas perto de água, gosta muito de água. Agora, gente, vou falar para vocês sobre outra espécie, então, da família Cuculidae, que é o peixe frito, que também parasita ninho de outras espécies. O peixe frito pavonino, ele pode parasitar 6 espécies de aves e as espécies também são bem menores no tamanho e fazem ninhos fechados. Só que agora, gente, são espécies que não são de área aberta, são espécies florestais. E uma das espécies mais parasitadas pelo peixe frito pavonino é justamente uma outra espécie florestal, que é o cabeçudo. Mas o peixe frito pavonino também pode parasitar o ninho do miudinho e também do tororó. Até o nome já diz, gente, miudinho, outra espécie bem pequenininha. E falando sobre as estratégias que as espécies parasitas usam para poder ter sucesso nesse parasitismo, além do mimetismo de ovos, que é botar ovos parecidos com o ovo da espécie hospedeira, eles utilizam de outras técnicas também. Por exemplo, normalmente as espécies parasitas têm o ovo bem mais resistente, com a casca bem mais dura. E o Chopin já foi filmado botando o ovo de uma distância grande pro ninho. E aí ele botava onde? Já em cima dos ovos da espécie hospedeira. E aí quebra, gente. Ele já faz isso para justamente cair em cima do ovo da espécie hospedeira e quebrar o ovo da espécie hospedeira. E além de quebrar os ovos dessa forma, às vezes as espécies parasitas quebram os ovos também com o bico, bicando mesmo os ovos. E, gente, muitas vezes os adultos colocam o ovo da espécie hospedeira para fora do ninho, ou outras vezes o próprio filhote, que nasce antes e já logo fica maior e mais forte, ele consegue colocar os ovos dos irmãozinhos para fora, né, dos ovos da espécie, então, parasitada, dos hospedeiros, tá? Agora, as espécies hospedeiras, elas também têm algumas estratégias para se defender das espécies parasitas. Muitas vezes, elas abandonam o ninho quando percebem que tem um ovo de espécie parasita. Fala assim, não, vou deixar isso para lá, não vou ficar criando filho dos outros, não. Abandona aquele ninho. Outras vezes também
as espécies parasitadas jogam fora o ovo da espécie parasita. Isso também acontece. Mas, gente, aí vocês nesse momento podem ter uma curiosidade, uma dúvida. Poxa, né? A gente vê tanta espécie criando filhote de chopin, por exemplo. Aí vocês podem pensar, poxa, será que essas espécies não percebem que elas estão incubando o ovo de uma outra espécie? Ou ainda mais grave, será que elas não percebem que estão criando um filhote que não é da mesma espécie, que não é dela, né? E aí, gente, o que vocês acham? Me conta aí, qual que é a opinião de vocês? Então, gente, a verdade é que sim, lógico que as espécies hospedeiras elas percebem que tem um ovo diferente ali, que tem um ovo a mais e que elas estão criando o filhote de outra espécie. Mas qual que é a questão? A questão, gente, é que os chopins, por exemplo, eles têm um comportamento que é de represália em relação às espécies que de repente não criam os seus filhotes. Os chopins, gente, muitas vezes eles destroem todos os ovos do hospedeiro ou não, ou eles insistem tanto naquele ninho que aquele hospedeiro não consegue criar nenhum dos seus filhotes se ele não criar também o filhote do chopin. Então, em algumas situações, em algumas regiões, não tem jeito. Se aquela espécie hospedeira não criar um filhotinho de chopin, ela também não consegue criar nenhum filhote dela, porque os chopins eles são implacáveis. Eles botam ovos de maneira recorrente naquele ninho e muitas vezes destroem também os ovos da espécie hospedeira. Então, essa é uma maneira dos hospedeiros conseguirem tirar alguns filhotes da espécie dele. É o preço que eles pagam. Então, eles acabam realmente criando esse filhote do parasita. É um preço alto, mas precisa, gente. E, gente, vocês já viram um filhote de chopin pedindo comida para um tico-tico? Gente, eles pedem de uma maneira muito insistente, muito insana. Inclusive, eu tenho uma passagem, um acontecimento com um chopin, na verdade eram dois. Na época que eu trabalhava lá no Parque Ecológico Tietê, a gente cuidava bastante de filhotes de aves, né, variadas. E uma vez a gente recebeu uns filhotes de chopin e a gente cuida, né? Mesmo sendo filhote de uma espécie parasita, a gente cuida. E muitas vezes a gente acabava levando o filhote para casa quando chegava o fim de semana, porque às vezes ficava difícil de cuidar durante o final de semana. E aí eu levei para casa e eu precisei dar uma saidinha. E aí eu falei para minha irmã, olha, você pode cuidar desses filhotinhos de chopin? Aí ela falou, não, eu cuido. Eu expliquei para ela, ó, você pega essas bolinhas, vai dando no biquinho e tal. E aí ela foi alimentar o chopin. E aí toda vez que o chopin pedia comida, ela ia, alimentava. Pedia, alimentava, pedia, alimentava. E eles foram comeram tanto que o esôfago deles encheu de uma maneira que eles não conseguiram mais respirar e morreram. Gente, foi uma tragédia. Depois, quando eu cheguei em casa, minha irmã estava chateadíssima, chorando, se matando de chorar. Falou assim, gente, o que aconteceu? Eu fui dar comida para eles e eles morreram, gente. Eles morreram de tanto comer. Eles são insaciáveis. É desse jeito, gente. Que coisa, né? O sítio Araxá aqui está perguntando: o chupim causa desequilíbrio no microbioma onde ele se insere? Olha que pergunta interessante, que leva a uma outra dúvida que vocês podem ter. Olha só, gente, quem causa desequilíbrio não é o chopin. Quem causa desequilíbrio é o ser humano. O ser humano que muitas vezes modifica tanto os ambientes que propicia demais o desequilíbrio, que o aumento exagerado da proporção de chopin em relação às outras aves. Por exemplo, quando a gente visita locais como arrozais,
arrozais na região aqui de Guaratinguetá, eu já visitei, eu vi bandos, gente, gigantescos, assustadores, de 100 chupins, 150 chupins. E aí, lógico que uma população tão grande vai estar atrapalhando demais as aves ali do local, vai estar diminuindo o quê? A biodiversidade. Mas notem que isso daí é uma consequência da maneira como o ser humano modificou o ambiente, de ter a monocultura, as grandes plantações de arroz em áreas muito grandes, e então é a alteração do ambiente que faz com que essas espécies tenham um desequilíbrio, e aí sim, a espécie estando desequilibrada em relação às outras, elas vão parasitar muitos ninhos e vão realmente atrapalhar o desenvolvimento de toda a biodiversidade da avifauna ali na região, ok? Agora, nesse momento que você me fez essa pergunta, eu vou responder uma outra pergunta que você não fez, mas que muitas pessoas me fazem. Melissa, já aconteceu de eu olhar para um ninho e perceber que naquele ninho tem ovos de tico-tico e tem ovos de chopin. É certo eu tirar os ovos do chopin, então, para ajudar o tico-tico? Não, gente, não é certo. Não façam isso. Não interfiram na natureza dessa maneira. Por quê? Porque, gente, tem a máfia implacável do Chopin. Quando o Chopin percebe que ele botou um ovo lá e aquele ovo sumiu de lá, ele não sabe quem foi que fez, mas ele vai achar que quem fez foi a espécie hospedeira. Então, ele vai quebrar todos os outros ovos que estiverem naquele ninho e aquela espécie provavelmente não vai conseguir ter os seus filhotes, vai perder os seus ovos também. Então, gente, não interfira. E outro problema, se não fosse o Chopin que se utilizasse desse recurso, dessa vingança, digamos assim, da espécie hospedeira, muitas vezes a espécie parasitada, o hospedeiro, não tolera que alguém mexa no ninho. Se ela percebe que está faltando um ovo ali, 2 ovos, mesmo que não sejam os seus ovos de verdade, ela abandona aquele ninho. Então, existe uma taxa muito alta de abandono de ninho quando existe alguma intervenção, quando se tira ovos daquele ninho. Então, gente, nunca interfiram, nunca mexam num ninho, não tire ovos, não coloque ovos, não façam nada. Se vocês perceberem, deixe que a natureza haja. Mas lógico, gente, desequilíbrios acontecem, mas os desequilíbrios não são culpa das aves que são parasitas, são culpa dos humanos que modificam demais os ambientes naturais das aves. Agora, vou lançar aqui uma outra pergunta para vocês. Poxa, Melissa, mas se acontece tudo isso e os filhotes de chupim, por exemplo, eles nunca são criados pelos seus pais, como é que eles não têm uma crise de identidade? Como que eles sabem que eles são chopins, se uma hora eles são criados pela corruíra, outra hora pelo tico-tico, outra hora pelo tec-tec, outra hora pelo canarinho da terra? Poxa, como que eles sabem que eles são chopins? Gente, isso também é muito interessante. Eles sabem que são chopins porque num determinado momento do desenvolvimento deles lá no ninho da espécie hospedeira, a mãe chopin vai lá e conta, sopra no ouvidinho do filhote um código que diz: você é meu filho. Então, quando esses filhotes abandonam o ninho, eles vão direto para incorporar o bando de chopins, que vocês sabem que é uma espécie gregária que normalmente vive em bandos, às vezes menores, às vezes maiores, mas é bem difícil a gente encontrar chopin sozinho. E é muito, muito interessante isso. E outra coisa interessante e contraintuitiva é que a fêmea de chopin, ela bota o ovo dela no ninho da espécie hospedeira, mas ela não simplesmente larga o ovo ali, ela se importa,
ela se preocupa com o desenvolvimento daquele filhote. Então ela está sempre por perto, ela está sempre de olho se aquele filhote está crescendo, se ele está sendo bem tratado, e também vai lá para avisar que o filhote é um chopin e tem que integrar, portanto, a grande família de chopins. Ai, gente, o comportamento das aves é uma coisa que, nossa, é muito legal, não é? Eu fico realmente admirada com eles, de verdade. E quanto mais a gente conhece as aves, quanto mais a gente conhece o comportamento delas, as coisas que elas são capazes de fazer, mais a gente se apaixona, não tem jeito, não tem jeito. Agora, gente, eu sei que contando todas essas coisas para vocês, muitas vezes vocês podem estar com raiva dos parasitas e é natural a gente sentir isso, gente, mas, gente, os parasitas, eles não devem ser perseguidos nem julgados. Vocês já pensaram que isso faz parte da evolução dessas espécies? Com certeza, em algum momento da evolução delas, elas precisaram lançar mão desse recurso de parasitar o ninho de outras espécies, porque elas não estavam tendo sucesso na reprodução, chocando esses ovos, incubando esses ovos. Então foi uma maneira que essas espécies conseguiram para perpetuar os seus genes, manter a espécie viva. Afinal, gente, reprodução é uma das funções mais nobres que a gente tem, não é? É a maneira da gente perpetuar a espécie. E como que uma espécie ela escolhe delegar a função de reprodução, essa função importante, uma das mais importantes, é justamente, só pode ser porque ela precisa muito fazer isso, e isso é importante para a manutenção da espécie na Terra, tá? Então, pensem um pouquinho na espécie parasitada, aceitem que isso é uma coisa natural e que a gente também não deve de maneira alguma interferir. O que a gente pode fazer é manter as populações de espécies parasitas estáveis. E como que a gente faz isso? Interferindo menos nos ambientes, fornecendo menor volume de alimento para essas espécies, né? Como por exemplo nos arrozais. Isso não vai ter muito jeito, mas pelo menos manter ali algumas áreas de floresta intacta, não ter essas monoculturas por áreas muito grandes, muito extensas, tá? Porque aí não vai ter muito jeito. Gente, é isso então. Obrigada demais pela presença, pela participação de todos. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Débora. Obrigada, Sítio Araxá. Obrigada pelos comentários de vocês. E sexta-feira tem mais, tá bom? Tem mais uma live aqui para vocês, joia? É isso, gente. Obrigada. Obrigada pela presença de todos e de cada um de vocês e até a próxima.